Oi? Na hora que apertou o vídeo, meu caminhãozão passando. Viram? Pessoal, vamos que vamos então? A gente tem um único objetivo aqui, tanto eu quanto vocês, né? Vocês já pensaram qual é o objetivo de vocês aqui? Qual que é o seu objetivo, Paulo? Aqui na catequese? Para que você está fazendo? Para que você está fazendo catequese? Para que os sacramentos, para poder ter a crisma, Para continuar a caminhar. sacramentos. Para quê? Para continuar na vida de Deus, fazer tudo certinho. Para quê? Para buscar Jesus. Há quem diga que vai falar assim, é para poder batizar uma criança, o outro. Não, só para ter os sacramentos mesmo. Para a confirmação do meu reconhecimento para Jesus, que a gente entrega no batismo. Sim. A gente, nós, já grandes, que daí a gente quer aquilo. Não sei te explicar. Você está falando assim, não foi mais meus padrinhos que testemunharam a minha fé, agora eu vou testemunhar. Sou eu que quero a minha fé. Para quê? Ai, meu Deus. Filosofia total. Filosofia, né? Larissa Gavetinha, você está aqui para quê? Estou aqui para curar minha garganta. Para que você está aqui, Amanda? Já pensou nisso? Eu? Para aumentar a minha intimidade com Deus. Para quê? Para ser mais próxima dele. Para quê? Porque eu quero ser feliz. Ó, Macedão, já dei para vocês a dica quando eu comecei. Eu falei assim, ó, a gente está aqui pelo mesmo motivo, tanto vocês quanto eu. A gente está aqui pelo mesmo motivo. E aí, Yuri, está aqui para quê? Nem a busca. A gente está aqui, ó, para buscar o crisma, né? Para testemunhar a fé, para ter mais intimidade com Deus, para ir para o céu. É isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ir para o céu. Esse é o nosso grande objetivo. Para que a gente reza o texto? Para que a gente vai à missa? Para que a gente participa da igreja? Para que a gente faz catequese? Para que a gente lê a Bíblia? Para quê? Para ir para o céu. São Felipe Neri, ele tinha um apostolado grande com os jovens, né? E tinha jovens pobres e jovens nobres naquela época, né? Começo da Idade Moderna, né? Na Itália, em Roma. E dentre os meninos que recebiam o apostolado dele, tinha um rapazinho que ele era sobrinho do Papa. Então era um rapazinho importante. Né? E esse rapazinho que era sobrinho do Papa, ele queria fazer carreira eclesiástica. Ele queria ser padre, depois ele queria ser bispo, né? E assim por diante. E aí ele falou uma vez para o São Felipe Neri, se eu quero ser sacerdote. Aí ele achou, vai ficar feliz, né? São Felipe Neri era padre, né? Vai ficar feliz, né? O menino quer ser padre, né? Aí São Felipe perguntou assim, mas para que você quer ser padre? Aí ele falou assim, eu quero ser padre, depois eu vou ser bispo. Tá, mas e depois que você for bispo? Depois que eu for bispo, quem sabe eu serei cardeal. Eu falei assim, legal, mas depois que você for cardeal? Ah, talvez eu seja papa, né? Meu tio é papa, né? Talvez eu seja papa. Aí ele olhou e falou assim, e depois que você for papa? Aí eu falei, depois que eu for papa, acabou a minha vida. E depois que acabou a sua vida? Aí ele ficou pensando, né? E de fato, esse menino se tornou sacerdote, se tornou bispo, né? Foi bispo de Lyon. E como bispo em Lyon, aquilo não saía da cabeça dele. A frase de São Felipe Neri. Por que eu quero ser bispo? E depois que eu for bispo? Muitos anos se passaram, Felipe Neri já estava muito idoso e aí, tinha feito um grande apostolado em Roma. E o Santo Padre, o Papa, chamou ele no Vaticano. E em reconhecimento de todo o apostolado que ele havia feito durante a vida, ofereceu para ele o anel cardinalício, né? Você vai ser cardeal. E ele era só um sacerdote simples, humilde, né? E deu para ele o chapéu de cardeal. Você vai ser cardeal. Aí ele pegou o chapéu, olhou, eu prefiro o paraíso, jogou o chapéu. Ou seja, ele entendia que se ele fosse cardeal, talvez aquilo fosse uma vaidade, né? E a vaidade pudesse tirar ele do céu. Então ele fazia tudo aquilo porque ele queria o paraíso. E para isso é que nós estamos aqui.
Para que você quer ser padre? Para que você quer ser bispo? Para que você quer ser cardeal? A resposta para aquele menino seria a sua vaidade. Você quer ser importante, né, rapaz? Você quer ser importante, mas não queira ser importante, queira o paraíso. E a gente está aqui hoje porque nós queremos o paraíso. Nosso objetivo é o céu, né? E para a gente ganhar o paraíso, tem um pulo do gato. E esse pulo do gato a gente começou na semana passada, falando sobre o combate espiritual. E vamos continuar hoje, na semana que vem e na outra semana. São 4 aulas para a gente ter esse pulo do gato que vai nos ajudar a ganhar o paraíso, se Deus quiser. Porque Deus quer, né? Ele morreu na cruz por causa para isso, né? Para que a gente tivesse um paraíso, né? Se Deus quiser, não. Se Deus quer. Mas a gente também precisa querer muito, né? Porque é uma luta, como eu tive semana passada, é um combate. E aí está uma citão aí, ó. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Eclesiástico 7, 40. Vamos meditar essa palavra aqui antes da gente começar essa catequese de hoje. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. O quê? Já. Você nem estava aqui quando começou a gravar. Você está passeando aí pelo centro catequético. Eclesiástico 7,40. A palavra diz assim, ó. Em todas as coisas, em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Então, para a gente ir para o céu, a gente tem que vencer o pecado. Para a gente vencer o pecado, em tudo que nós fizermos, olhos fixos nos nossos novíssimos. Vocês já ouviram, vocês estavam semana passada, já ouviram, né? Essa expressão novíssimos. Vocês que não vieram semana passada, vocês já ouviram essa expressão, os novíssimos? Já ouviu? Nunca ouviu? Já ouviu, Amanda, essa expressão? Vocês têm ideia do que seja? Os novíssimos é uma realidade das últimas coisas que vão acontecer, né? A expressão novo, né? Ela traz pra gente a ideia de que é algo que está fresquinho, né? Esse pão está fresquinho, esse pão é novo. Esse livro é novo, nunca foi usado, né? Mas a expressão novo tem a ideia de, na verdade, de último, né? Das últimas coisas. Os novíssimos, então, são as ultimíssimas coisas que vão nos acontecer na nossa realidade. E quais são essas ultimíssimas coisas que vão acontecer na nossa realidade? A morte, o juízo e o destino eterno. Esses são os nossos novíssimos. E esse destino eterno, ele se divide em 2, né? Céu e inferno. Sendo que o céu, antes da gente entrar no céu, muitos cristãos passam pelo purgatório como um meio da misericórdia de Deus para nos admitir ao céu, nos purificando dos nossos pecados. Então, quais são os nossos novíssimos? Nossa morte, o juízo diante de Deus e o destino eterno. Céu, inferno ou purgatório. Lembrando que aquele que entra no purgatório já está salvo, né? O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Então a gente pode colocar o purgatório na conta do céu, né? E dizer que é inferno ou céu. Amém? Então esses são os nossos novíssimos. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Lembra-te do seu fim. Lembra-te dos seus novíssimos. Lembra-te que você vai morrer, ser julgado e vai ter o seu destino eterno. E você nunca vai pecar. Diante da tentação, o que me vale isso para a eternidade? Quem dizia isso é um santo chamado São Luís, né? São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga dizia: o que me vale isso para a eternidade? Essa é a meditação frequente dos novíssimos. Semana passada a gente dizia que a nossa vida nesse presente mundo é uma luta para vencer o demônio. Então, a gente tem uma realidade: o demônio existe e ele combate contra nós. E semana passada a gente falava disso, do combate espiritual contra o demônio. Que muitas vezes o demônio nos combate dentro da nossa própria casa espiritual, dentro do nosso próprio coração, e a gente sequer percebe, porque a gente não acredita que ele existe, ou que a gente está pouco se lixando se ele existe ou não. E ele adora essa ideia de que as pessoas ignoram a sua presença e a sua ação. O que o demônio mais gosta é de ser ignorado.
que o demônio mais gosta é que as pessoas não acreditem realmente que ele existe, que o inferno existe. E assim ele fica livre para fazer o que ele quer. E a gente usou como pano de fundo dessa ideia a Batalha de Stalingrado, né? Quando os nazistas combateram dentro da Rússia, na cidade de Stalin, né? Stalingrado, cidade de Stalin. Combateram dentro da Rússia, dentro da cidade de Stalin. E se eles ganhassem Stalingrado, eles ganhavam a batalha, eles ganhavam a guerra. Eles invadiriam a Rússia e ganhariam a guerra. Fala quanto uns 20, deu quantos agora? 10? 10 já? Caramba, a introdução já deu 10. Então vamos avançar. Então o demônio combate dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento. A tentação se dá no pensamento. O demônio combate no pensamento. Ele lê meu pensamento? Não. O demônio não é capaz de ler o meu pensamento, mas ele lê as minhas atitudes. Por exemplo, se eu estou assim, ó, com os olhos fechados assim, vocês falam, nossa, está com sono, né? Se eu faço assim, ó, tá com calor, né? Vocês leram meu pensamento? Vocês não leram, né? Mas vocês conseguiram perceber que eu tô com calor. Ou se eu tô cochilando assim, nossa, tá com sono. E assim por diante, né? Ou se eu faço uma cara feia, ela tá com raiva. Ou se eu tô rindo à toa, tá feliz. Isso o demônio faz muito melhor, porque ele é um anjo caído. Ele é puro espírito. Então ele não lê os nossos pensamentos, mas ele lê os sinais que nós damos. E pelos sinais que nós damos, ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer, quais são nossas atitudes. E assim sendo, ele sugere, lá no nosso Stalingrado, dentro do nosso coração, nossa mente, ele vai lá e sugestiona. Entendeu? Sugestiona. Ele quer fazer com que, por exemplo, um rapaz casado caia no pecado contra o adultério. Aí ele vai lá, fala para uma moça que trabalha com o rapaz: por que você não se enfeita mais? Ao mesmo tempo que ele fala para ela: por que você não se enfeita mais? Ele fala para o rapaz: sua mulher é chata pra caramba, né? Aí ele fala para a moça: você já viu como é que aquele rapaz trabalha com você? É legal? Aí ele fala pro rapaz: nossa, viu como é que aquela moça é simpática? E aí ele começa a conversar com a moça, ele olha e fala assim, no vídeo do rapaz: olha como é que ela tem uma boca bonita. Ele começa a olhar a boca: olha como ela é cheirosa. Ele começa a olhar, sentir o perfume dela. Ele olha para a moça e fala: olha como é que ele te dá atenção, como ele é atencioso. E ele começa a sugestionar, a estar em grado. E aí, se o bobão não sabe que o demônio existe, ele fala: nossa, que porcona, parece um tubarão, né? Entendeu? E aí está em grado, o cara vai lá, ó, perdeu a batalha, cai no pecado contra o adultério e perde a alma. Vocês entenderam? Então, nosso primeiro passo é saber que o demônio existe. E se o demônio existe em combate contra nós, ele combate para quê? Para nos levar ao inferno. E hoje a gente vai falar sobre o inferno. Para começar a falar sobre o inferno, vamos pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo, eu coloquei aqui os parágrafos 1033 a 1035, mas eu quero pegar um pedaço do 1033 e o 1035, senão vai ficar muito grande a leitura, e a gente vai perder muito tempo. Eu vou pegar aqui a segunda parte do parágrafo 1033, do Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim, ó, Catecismo: nosso Senhor Jesus Cristo adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são os irmãos. Ele fala: se a gente não viver na caridade, no amor, a gente vai se separar de Jesus. E essa caridade precisa ser exercida na pessoa do irmão. Lembra aí a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: filhinhos, não amemos com a boca, nem com palavras, mas por atos concretos em verdade. E aí o Catecismo diz: morrer em estado de pecado mortal. Olha o que o Catecismo vai dizer: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então, aquele que morre em estado de pecado mortal está separado de Deus para sempre. O que significa isso? O inferno. Quem morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Então o Catecismo está dizendo que quem morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Parágrafo 1035.
O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Lembra que a gente começou lá atrás na catecismo falando sobre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério? Quando ele diz aqui o ensinamento da igreja, ele está querendo dizer esse tripé aqui, né? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério. Isso é o ensinamento da igreja. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. Então, a alma que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente ao inferno. Quantas vezes, eu falava para vocês semana passada, né? Alguém perguntou sobre o policiamento ambiental, né? Eu falei assim, nossa, o policiamento ambiental é uma bênção. Antes, no policiamento diário, era o dia inteiro pisando em tripa, sangue e cadáver. Lembra que eu falei isso aí? Quantas vezes eu vi pessoas que morreram e literalmente se percebia, pela expressão facial da pessoa que estava morrendo, que ela estava rindo diretamente no inferno. Uma expressão de pavor, de desespero, né? Em contrapartida, você vê santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que morre, e você vê no rosto dela uma expressão de paz, de tranquilidade. Eu esqueci o nome de uma religiosa carmelita, depois vocês põem no Google, pesquisem assim, a Carmelita do Sorriso, uma religiosa carmelita que morreu com câncer, e ela morreu sorrindo, mas você vê assim, o rosto dela morrendo, uma paz, uma serenidade, uma tranquilidade, de quem já antevia o paraíso, né? O gozo do paraíso. Então diz aqui o catecismo, quem morre em estado de pecado mortal vai direto para o inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Ou seja, nós procuramos a vida e a felicidade, nós aspiramos isso, nós aspiramos o céu. Por isso que nós estamos aqui, porque queremos o céu. Só que, às vezes, a gente se perde, nós vamos ao inferno, porque a gente esquece que estamos em combate e esquece que o inferno existe. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer em Lucas capítulo 13, 24, assim, procurai entrar pela porta estreita. Deixa eu pegar aqui e vou ler exatamente o que o Senhor diz, Lucas 13, 24. Deixa eu achar aqui. Jesus diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. O que Jesus quer dizer com isso? Isso aqui é terrível, essa palavra de Jesus. Muita gente ouve essa palavra, mas não dá atenção, não entende a profundidade dessa palavra. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Significa pessoas batizadas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que passaram a vida na igreja, pessoas que todo mundo achava que eles seriam salvos, mas que não se salvam, irão para o inferno. Esse livro aqui, o Tratado do Inferno, escrito por Santa Francisca Romana, ela tinha visões espirituais e ela teve a visão do inferno. Diversos santos tiveram a visão do inferno, do céu e do purgatório. Eu separei alguns aqui, Santa Francisca Romana, a irmã Lúcia, que também viu o inferno, São João Bosco, que viu o inferno, e esse livro aqui de São Leonardo de Porto Maurício, O Pequeno Número dos que se Salvam, que é baseado nesse versículo aqui que Jesus vai dizer em Lucas 13, 24, que a porta é estreita, e ele diz, procurar entrar pela porta estreita. Jesus está nos dando uma ordem. Lembra que a gente fez aquele diário espiritual, promessa, ordem, princípio eterno? Jesus dá uma ordem, procurar entrar pela porta estreita. E olha o que a Santa Francisca Romana vai dizer do inferno. Quando ela vê o inferno, ela diz que existia uma porta no inferno. Ela diz assim, já falando da visão do inferno, a porta se abriu. Ela olhou e viu um abismo tão profundo e tão apavorante que desde então não conseguia falar e sem que o seu sangue gelasse em suas veias. Então ela diz que ela viu a porta do inferno e a porta do inferno se abriu. Ela viu o inferno, um abismo tão profundo e tão apavorante que nunca mais na vida dela ela conseguiu tocar nesse assunto sem gelar, sem ficar em estado de choque.
E ela vai dizendo, ela vai expressando a angústia e o sofrimento das almas que estão no inferno. Ela diz assim, ó: deste abismo saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis. Então fui tomada de um horror extremo, mas ouvi a voz do meu anjo, que era o anjo Rafael, que me dizia para ter coragem, porque não lhe iria acontecer mal algum. O anjo Rafael conduziu ela ao inferno. E ela diz: um pouco tranquilizada com essa voz amiga do anjo Rafael, olhei mais atentamente essa porta e via já bastante larga na entrada. Ou seja, de fato, a porta do inferno é larga. Ela vai dizer que ela viu uma porta bastante larga na entrada. Deu 20 minutos. E ela vai discorrendo aqui sobre tudo isso aqui, sobre os horrores e as torturas do inferno. A porta do inferno é gigante e eu não sei. Porque, ou seja, o que significa isso? Significa que se a gente deixar as nossas naturezas nos conduzirem, a gente vai ao inferno. Se a gente deixar ser guiado pelas nossas concupiscências, pelos apetites da carne, a gente vai para o inferno. Ou seja, é fácil o inferno, né? É descida, é morro abaixo. Para ir para o céu, é sacrifício, é luta. E ela vai falando aqui dos suplícios do inferno, das torturas das almas. Vocês têm estômago para ouvir, não? Vocês ficam chocadas. Não querem ouvir? Eu quero ouvir, porque agora eu nossa, mas eu fico. Ela fala aqui da visão de Satanás, como é que Satanás é, tal, e etc. Eu vou ler aqui o suplício de algumas almas do purgatório, né? Ela fala do suplício das almas que ela vai dizer que cada alma sofre no inferno pelos pecados que cometeu na terra. E ela é atormentada eternamente a partir daquele vício que ela tinha na terra. Ela vai falando aqui sobre os pecados da impureza, os pecados contra a castidade. Ela diz assim: Francisca viu na parte mais baixa do inferno e mais horrível, a parte mais horrível do inferno, homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre brasas de ferro incandescentes, que penetravam no seu corpo por baixo e saíam pela cabeça. Enquanto um deles retirava a barra e a enfiava novamente por baixo, os outros demônios, com alicates ardentes, queimavam e dilaceravam a carne da cabeça até os pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio gelado, das espessas trevas, dos gritos blasfêmios, do ranger dos dentes. E ela vai falando aqui dos suplícios, dos sofrimentos, das angústias de cada um dos pecados, e que as pessoas eram atormentadas a partir do vício, né? Ainda falando sobre isso, ela vai dizer assim, ó, que o abismo era tão profundo e tão apavorante. Isso aqui eu já li, né? Ela vai dizer assim: Satanás era uma forma horrível, a mais horrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no interior do inferno, mas, no entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo e os seus pés desciam até o fundo. Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma de suas mãos ameaçava os céus e a outra indicava o fundo do abismo. O que significa essa visão de Satanás sentado no inferno, com uma mão indicando o céu e a outra o fundo do abismo? Ou seja, que ele queria levar as almas, né? Mas que as almas não fossem para o céu, mas que fossem para o fundo do abismo. E ela vai dizendo aqui, vai narrando aqui as torturas, as angústias, os sofrimentos das almas do inferno. E ela explica bem. Algo que chama muita atenção é que a gente pensa assim: então só tem gente que vai para o inferno, beleza, entendi, o inferno existe, legal, entendi isso daí, mas só vai para o inferno que é muito ruim, né? A gente não tem essa impressão? Eu sou bonzinho, né? Eu não mato, não roubo, vou à missa ao domingo, rezo meu texto, estou garantido no céu, né? Mesmo que eu passe por um purgatóriozinho ali, tal, mas meu destino é o céu, eu não vou para o inferno. A gente tem essa impressão, né? De que só vão para o inferno as pessoas que são muito ruins, né? Visão do inferno de São João Bosco. Olha o que ele vai ver. Você sabe que São João Bosco, ele era um sacerdote, né? Que tinha o carisma de cuidar de jovens, né? De adolescentes. E dentre os adolescentes de São João Bosco, tinha
meninos muito santos, dentre os quais um até mesmo foi canonizado, que é São Domingos Sábio, né? Ele é santo, canonizado pela igreja. Então, assim, os meninos de São João Bosco eram meninos muito bons, rezavam o texto, participavam da missa, né? Frequentavam o oratório dele, moravam no oratório, viviam uma regra espiritual, então eram meninos muito bons. E aí, esse livro todo aqui vai falando como é que foi a visão do inferno dele, e determinada parte do livro chama a atenção, que ele diz assim, ó, ele vem do inferno, ele diz assim, ó, cheio de horror, fixei os olhos num jovem, e pareceu-me um dos meninos do oratório. Ele olhando as almas do inferno, ele viu ali e disse, nossa, aquela alma parece o fulano. E ele perguntou, o anjo da guarda dele, o acompanhado, e ele perguntou para o anjo da guarda, mas não é este um dos meus rapazes? Perguntei ao guia, que é o anjo. Não é o fulano de tal? Ele falou o nome do rapaz. Aqui no livro está escrito fulano de tal mesmo. Não cita, no texto dele, ele não citou o nome. E o anjo da guarda disse, sim, é ele. Me respondeu. E por que acrescentei? Ele não muda de posição. Ele estava no inferno imóvel. Como é que está assim incandescente, pegando fogo e não se consome? Então esse rapazinho, que era um dos meninos do oratório, para quem São João Bosco pregou, para quem São João Bosco aplicou a regra, aqui em São João Bosco catequizou, o menino foi catequizado como um santo místico, um santo que fazia milagres. São João Bosco era taciturno, ele operava diversos milagres. Então esse menino havia visto milagres, esse menino havia ouvido a pregação de São João Bosco, esse menino foi criado, educado por um santo que estava no inferno, imóvel, parado, pegando fogo. E acrescentei, por que não muda de posição? Como é que está assim incandescente e não se consome? Preferiste ver, por isso agora não me fales, o anjo diz, né? Olha e verás. Então o anjo fala assim, você que pediu para ver o inferno, agora não fica me perguntando as coisas não, olha e você vai ver, o anjo diz, né? Será salgado com fogo, e toda vítima se condimentará com sal. Ele cita aqui Marcos 14, 15 depois. Mal havia voltado os olhos, e aí ele para de olhar aquele menino, fica meio chocado. Mal havia voltado os olhos, quando outro jovem, com furor desesperado, ou seja, com uma raiva, outro jovem com uma raiva tremenda, com furor desesperado e grandíssima velocidade, veio correndo. Corre e se precipita na mesma caverna. Então ele vê assim, de repente, um rapazinho correndo cheio de ódio, raiva, e pula e cai na caverna. Também era um menino do oratório. Mal caiu, já não se moveu mais. Também ele havia lançado um grito lancinante, e sua voz se havia confundido com o último grito do que caíra antes. Então ele fica chocado, porque ele viu um menino do oratório no inferno, de repente quando ele vê, está vindo um outro que acabado de morrer, estava entrando no inferno naquele momento, e ele cai e fica imóvel e queimando. O que significa essa imobilidade na visão de Dom Bosco? Ele diz que as almas que caíam no inferno ficavam imóveis, estáticas, não se mexiam. Significa que do estado que você é encontrado pela morte, você permanece nesse estado para sempre. Se você morre em estado de graça, você morre na amizade de Deus, você permanece na amizade de Deus para sempre. Se você morre em estado de pecado mortal, você permanece na desgraça e na inimizade de Deus para sempre. E aí São João Bosco vê 2 meninos do oratório no inferno. Como é que pode uma situação dessa? 2 meninos que foram educados por um santo, como é que esses meninos foram parar no inferno? É pequeno o número dos que se salvam, né? Vai dizer Jesus, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aí, esse livro aqui de São Leonardo Porto Maurício, São Leonardo vai dizer assim, olha o que vai dizer São Leonardo citando 2 cardeais. Ele cita aqui o cardeal Bellarmino e o cardeal Caetano. Ele diz assim, escutemos o que dizem esses 2 sábios cardeais. Eles ensinam que a maior parte dos cristãos adultos se perde. E se eu tivesse tempo de vos expor as razões sobre as quais eles se apoiam, vós estariais convencidos.
Então ele está dizendo que a maior parte dos adultos vai para o inferno. A maior parte, a grande maioria. Por isso o nome do livro, pequeno número dos que se salvam. A porta do céu é estreita. A exceção é aqueles que entram no céu. O grande número de pessoas se perdem. Mas será que isso é verdade, Fábio? Será que isso é verdade? Vamos para o catecismo na igreja católica. Será que a maior parte dos adultos se perde? Olha só. Parágrafo 1035, que a gente leu aquela hora. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente ao inferno. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é o pecado contra os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Domingos e festas. Pensa em Taubaté aqui. A maior parte da população de Taubaté vai à missa todo domingo. Eu nem citei aqui amar a Deus sobre todas as coisas e guardar, honrar seu santo nome, né? Não tomar seu nome em vão. Então, pegando aqui guardar domingo e festa, que é o mais fácil, né? É só acordar, vestir a roupinha e ir na igreja. É fácil, né? Não é fácil? A maior parte vai à missa ou não vai? Não vai, né? Tá vendo como é que é verdade o cardeal Bellarmino fala? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Vocês já viram pessoas que desonram o pai e a mãe, fala mal, xinga, briga, desrespeita, desobedece? A maioria dos filhos honra o pai ou a maioria dos filhos desonra o pai? É pequeno número que se salvam, né? Quinto mandamento, não matar. Existem diversos meios, né, formas de matar. Mas vamos falar só de homicídio propriamente dito, né, de assassinato. Vocês já viram falar de assassinato em Taubaté? Já viram pessoas que concordam com o assassinato? Ou que apoiam moralmente? É pequeno número que se salva. Agora esse mandamento aqui, ninguém comete esse pecado. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. O que é não pecar contra a castidade? É viver o sexo no matrimônio, no casamento. Olha como é que está a nossa sociedade. Chegamos ao ponto de que o homossexualismo, por exemplo, é defendido como coisa normal. E que aqueles que são adeptos da esquerda dizem que as crianças têm direito de ter o prazer sexual. Ou seja, a pedofilia é incentivada. Olha que barbárie que nós estamos vivendo. Olha que barbárie que nós estamos vivendo. Santa Francisca Romana, nesse livro aqui, ela fala que algumas virgens vão para o inferno, virgens, moças que viveram castidade perfeita, vão para o inferno porque, apesar de serem virgens no corpo, não eram virgens na alma. Ou seja, pecavam contra a castidade por pensamentos. E aí, povo? É pequeno o número que se salvam, né? Aí vem o sétimo mandamento, não furtar. Não furtar significa até mesmo se você toma um livro emprestado, esse livro aqui eu peguei emprestado de Uber, eu li, eu tenho que devolver. Se eu não devolver, configura furto, porque o livro não é meu, ele me emprestou, não me deu. Aí esse livro fica na minha casa 10 anos e eu não devolvo. É especial, tipo esse livro, nem lembro de quem que é mais. Já aconteceu isso aí, não? Ou é comum acontecer? Não é? Não furtar. Eu fui no mercado e a moça lá me deu troco para baixo, me deu R$5 a mais e eu não devolvi. Furto. Pecado mortal. Pecado mortal. Contra o sétimo mandamento. E o catecismo diz que quem comete pecado mortal vai direto ao inferno. E o povo não se confessa. E eu não gosto nem que eu tô morta. Então, eu estou até mencionando ali. Então, povo de Deus, isso sem contar os outros mandamentos. Por exemplo, qual que é o oitavo mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Ou não cobiçar o homem da próxima, né? E aí, será que hoje o povo olha para a esposa do vizinho dele e dá aquela manjada? A esposa do vizinho, né? Então, isso daí já entra no sexto mandamento, né? Esse absurdo. E assim vai, gente. Não cobiçar as coisas alheias. As coisas alheias, e coisas é bem amplo, né? Eu trabalho numa empresa, trabalho a Renner.
E eu sou vendedor na Renner. Tem um cara lá que é gerente. Eu quero ser gerente no lugar dele. Eu começo a prejudicar ele, minar ele com um chefe lá, com um superior, para que eu tome o lugar dele. Ou seja, estou puxando o tapete dele. Né? Já ouviram falar disso, né? Aquela puxada de tapete no mundo do emprego aí. Estou cobiçando o cargo dele. É pecado mortal, cara. Pecado contra o nono mandamento. Pecado mortal. Pecado mortal, matéria grave. Então, os pecados contra os 10 mandamentos são matéria grave. Quem morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Masturbação. Hoje, os jovens vão no psicólogo, o psicólogo fala, não, tem que se masturbar porque você está conhecendo o seu corpo. Pecado mortal. Pecado mortal a masturbação. Então, sim, olha para o mundo de hoje, século XXI. Se naquela época do cardeal Bellarmino, por volta de 1700, já era a maioria dos homens já se perdia e poucos se salvavam, imagina hoje no século XXI. Eles ensinam que a maior parte dos... Ele está falando, olha só, gente, que absurdo isso aqui. A gente lê, mas a gente não se dá conta. Ele não está falando das pessoas em geral, não. Ele está falando dos cristãos. A maior parte dos cristãos adultos se perde. A maior parte dos cristãos adultos se perde. E se eu tivesse tempo de expor as razões, vós estariam convencidos. E ele continua aqui, São Leonardo, dizendo: eu me contentarei em citar aqui Soares, que, depois de ter consultado todos os teólogos, depois de ter estudado atentivamente, ou seja, atentamente, a gente fala hoje, né? Atentamente a questão, escreveu essas palavras. Então ele vai citar o Soares aqui, teólogo. O sentimento mais comum que no meio dos cristãos há mais reprovados do que predestinados. Ou seja, no meio dos cristãos a maioria vai para o inferno. Não é a maioria que vai para o céu. É pequeno o número dos que se salvam. São Gregório Magno diz assim: muitos vêm a obter a fé, mas poucos vão obter o reino dos céus. São poucos os que se salvam, diz Santo Anselmo e Santo Agostinho. Fala ainda mais claramente: são, pois, poucos os que se salvam em comparação com aqueles que se perdem. São Jerônimo, de 100.000, no qual a vida foi sempre má, acharás apenas um que merece a indulgência e o paraíso. Então, 100.000, apenas um que merece o paraíso. E aí, São Leonardo começa a discorrer sobre isso, e ele vai dizer de um pregador na Alemanha, que esse pregador ele teve uma visão espiritual do inferno, do julgamento, na verdade não do inferno, mas dos novíssimos mesmo, literalmente, porque esse pregador teve a visão do julgamento da pessoa imediatamente depois da morte e o destino que ela teria. Muitas pessoas dizem que esse pregador que São Leonardo cita aqui sem dizer o nome seria ele mesmo, e que ele não citou o nome desse pregador por humildade. Então São Leonardo citando ele vai dizer assim, ó, um dos nossos religiosos franciscanos, ele era franciscano, né? Ele era da Ordem dos Frades Menores. Então, assim, os biógrafos acreditam que ele está citando ele mesmo aqui, né? Só que por humildade não diz o nome. Um dos nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado, da impureza sexual, que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Então, ele pregando, a mulher só ouvindo como era grave o pecado contra a castidade, ela já caiu morta. Depois, voltando à vida, ou seja, ele rezou e essa mulher ressuscitou. Vocês entenderam a cena aqui, não? Estava pregando sobre a gravidade do pecado contra a castidade, a mulher, vendo a gravidade daquele pecado, ela morreu. Não sei, infartou, teve um AVC, não sei, mas morreu, né? Então, o pregador intercede e a mulher ressuscita. Voltando à vida, ela disse: quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo que eu, de diversas partes do mundo. Isso aqui é a mulher ressuscitada que contou, né? Sobre esse número, 3 foram salvas passando pelo purgatório. Olha só isso, tem que chegar a arrepiar. Gente, 60.000 pessoas, 3 foram no purgatório.
Três foram salvas para o purgatório. O resto todo foi condenado para o inferno. Então, de 60 mil pessoas, 59.997 para o inferno, 3 para o purgatório. Direto para o céu? Nenhum. Porque só vai para o céu direto quem é santo, sem nenhum pecado, já venceu o pecado. Nenhuma. Aí São Leonardo vai fazer um comentário. Ele diz: o abismo dos julgamentos de Deus, de 33 mil, 5 mil se salvaram. Ela continua falando, né? De 60 mil não tiveram senão 3 que foram ao céu. 3. Pecadores que me escutais, de qual número sereis vós? Que tendes a dizer, o que pensais? Então ele está falando de vocês aí. Vocês vão ser de qual número? Do pequeno número que se salva? As 3 almas que foram para o purgatório? Ou todas as outras? Hoje a gente vai nesse 7º dia, né? Vamos rezar pela alma do fulano que está na casa do pai e tal. Gente, isso é uma ilusão. Por que a gente está rezando na missa? Pela alma. Por quê? Porque talvez ela esteja no purgatório e precise de oração para se salvar e ir para o céu. Quer dizer, já está salva, né? A alma do purgatório está salva. Precisa de oração para se purificar e ir para o céu. Se a gente vai na missa de 7º dia e fala assim, vou rezar pelo fulano que já está no céu, então eu não preciso rezar para ele, pô. Ele que precisa rezar para mim. Ele que está no céu, eu estou aqui lascado na luta. Eu preciso pedir oração dele, se ele está no céu. Você vê a incoerência e a falta de catequese do povo católico hoje? O povo não tem catequese, o povo fala coisa que não tem sentido. Todo mundo que morre está salvo, né? Toda missa de 7º dia a gente fala, vamos rezar pela alma do fulano que já está no céu. Minha mãe morreu em 2014, já 9 de janeiro de 2014. Estamos hoje em 2022. De 14 a 22 tem 8 anos, né? Todos os dias eu rezo pela alma da minha mãe. Não sei. Vai que ela está no purgatório. Não sei. Todos os dias eu rezo pela alma da minha mãe. Rezo pela alma da minha sogra. Minha sogra morreu em 2017. Todos os dias eu rezo pela alma da minha sogra. Todos os dias. E hoje as pessoas agem como se morreu já está direto no céu. E aí o que acontece com isso? A gente deixa o exército nazista tomar Stalingrado. Porque a gente não está em guerra. Você entendeu a ideia que isso conduz? Quando a pessoa fala assim, de que todo mundo vai para o céu, isso é comum, tá fácil, todo mundo vai para o céu, então não estou em guerra. Não tem exército nazista aqui em Stalingrado. Tá de boa. Vamos beber, vamos comer, vamos relaxar e se alegrar, que tudo é festa. Precisamos lutar. Então a gente viu hoje que o inferno existe, o catecismo da Igreja Católica, o inferno existe. A gente viu com São João Bosco que meninos, que todo mundo teria aquela ideia de que seriam santinhos que estavam no inferno. Talvez, quem sabe, até pela masturbação, não sei, né? A vez São João Bosco olhava lá, achava que o menino era bonzinho, o menino cometia o pecado de masturbação e foi para o inferno. O fato, a gente não sabe o que levou esses 2 jovens para o inferno, mas o fato é que Dom Bosco viu eles no inferno. A gente viu com Santa Francisca Romana que o inferno é terrível. E a gente viu com São Leonardo de Porto Maurício que é pequeno o número dos que se salvam. E agora? Ferrou? Lascou? O que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Lascou! Então vou mostrar para vocês o mapa da mina. A Santíssima Virgem. Ela vai nos ajudar no céu. Você sabe que Nossa Senhora de Fátima, que apareceu no dia do aniversário da Amanda, ela veio do céu e ela levou, um dos segredos de Fátima é a visão do inferno. Vocês sabiam disso? Ela deu os 3 pastorinhos, Jacinta, Francisca e Lúcia, a visão do inferno. Ela levou os 3 ao inferno. E tem uma foto dos 3 pastorinhos no dia em que eles viram o inferno. E você vê a cara dos 3, né? A cara da Jacinta está em estado de choque, né? Ela está paradinha assim, meio que boquiaberta. Tinha 6 anos, imagina, uma menina de 6 anos e teve a visão do inferno. E qual o objetivo da Santíssima Virgem mostrar o inferno para Jacinta, Francisco e Lúcia? Qual o objetivo dela? Olha só, ela vai dizer aqui nas crônicas da Irmã Lúcia, esse livro aqui são as memórias da Irmã Lúcia, Nossa Senhora de Fátima. E a Irmã Lúcia vai dizer aqui, ó, na visão do inferno. Ela diz assim, ó, Nossa Senhora dizendo para ela, né? Ela diz: em seguida,
levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Agarre-se com Nossa Senhora, senão a gente vai para o inferno. Gente, isso é gravíssimo. Você vê a Revolução Protestante. A gente falava na aula passada, né, dos nãos, né? Lutero, não à Igreja. Depois a Revolução Francesa, não a Cristo, e assim por diante, né? Depois a Revolução Comunista, não a Deus. Depois agora o naturalismo, não ao homem. Tudo começou com não à Igreja. E o não à Igreja de Lutero, o que o Lutero jogou fora com a Revolução Protestante? O que ele jogou fora? Ele jogou fora o sacramento da confissão, certo? Na igreja evangélica não tem sacerdote, não tem confissão. Ele jogou fora o sacramento da Eucaristia. Na igreja evangélica não tem sacerdote, não tem missa, não tem Eucaristia. E ele jogou fora, por fim, a devoção a Nossa Senhora. Você sabe o que é isso aqui? Esses são os meios de salvação. São os meios de salvação. Confissão, Eucaristia e a devoção a Nossa Senhora. Deus quer estabelecer no mundo para salvar a devoção ao meu coração imaculado. Nossa Senhora de Fátima levou as crianças no inferno para que elas vissem a feiura, podemos dizer assim, né? O terror do inferno, para que elas tivessem assim força para estabelecer, para propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, com devoção a Nossa Senhora, com adoração eucarística e com confissão frequente, esse é o meio de ganhar o céu. Quem que vai para o inferno? Quem morre em estado de pecado mortal. Não é isso que a gente leu no catecismo? Como que a gente vence o pecado mortal? Pela confissão. Pela confissão. Aí eu tenho um vício, por exemplo, não sei, deixa eu pensar um vício aqui, que é um vício de masturbação. O adolescente tem um vício de masturbação, se masturba com frequência. Se confessou, passou um ano ali sem cair no vício. Aí acabou caindo lá e pecou. Pecado mortal. Meu filho, confessa. Uma vez eu estava conversando com um casal de jovens que vieram falar comigo que haviam caído no pecado contra a castidade. Eu falei assim, então, simples, é só você se confessar. Não, eu estou vergonha do padre. Meu, você confessou para mim, cara, que não posso te absolver. Olha que loucura! Não vai confessar para o padre que pode te absolver? Você confessou para mim que não tem obrigação de guardar segredo. E você não vai confessar para o padre que tem obrigação de guardar segredo? Você está vendo um Stalingrado espiritual? Demônio. Aí o padre vai te julgar. O padre vai achar o que de você? O padre vai ver que vocês não são tudo que vocês é. O padre vai ver. O padre não vai absolver você. O padre vai esculachar você, não vai te dar absolvição. Tá vendo? O Padre Celso é bravo. Tem pecado sem perdão? Não existe pecado sem perdão. Aquilo que diz lá, o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não pode ser perdoado, né, que não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É recalcitrar contra a graça. O Espírito Santo é o autor da graça, entendeu? Pecado sem perdão é o pecado de recalcitrar contra o Espírito Santo. Como vai dizer Santa Teresa d'Ávila, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. O Espírito Santo te dá a graça e fala assim, se confessa. Não vou confessar. Não confessa, não confessa. O padre é um homem como eu. Confessa, não. O padre também tem pecado. Confessa, eu não vou falar do pecado do padre. Isso é um pecado do Espírito Santo. Por que fala que o pecado do Espírito Santo não tem perdão? Porque você está matando a tecla e você não quer fazer. Você está fechando as portas do seu coração. Então, o aborto, um pecado terrível, não é? É só se confessar, vai ser absolvido e vai estar unido de novo a Deus.
seja qual for. O cara é um grande pecador, matou, sei lá, centenas de pessoas. É um rei. Professor, que eu, que não tem nem a primeira comunhão, pode se confessar? Se você se decidir a não mais pecar, você pode confessar. Mas como você mora junto, você vai continuar em pecado. Agora você pode decidir a viver castamente com o seu companheiro até receber o matrimônio. Lá em Caraguá, tem um policial lá, da minha equipe. Se ele estiver vendo, então um abraço para você, Bruno. Ele vivia junto com a esposa, né? Só que não era casado, né? Só morava junto. Na orelha, né? Aí ele resolveu, né? Viver na graça, mas ele queria comungar. Simples. É só viver na castidade, né? E aí ele fez o curso de noivos rapidíssimo, né? Casou rápido. Fez o curso de noivo rapidíssimo. Mas no tempo que até ele fazer o curso de noivo, ele estava dormindo até em quarto separado, né? A esposa dormia num quarto, dormia no outro, e na castidade ali, entendeu? E graças a Deus, né? Se casou e tal, tá casado. E o Yuri casou também, né? Só bênção, né? Graças a Deus. Então, assim, olhos no alto da montanha. Olhos no alto da montanha. Para que nós estamos aqui? Estamos aqui para nos salvar. Temos um único objetivo, nos salvar. E o estar ligado está aí, ó, dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, combatendo contra nós. Vamos lutar. E o que eu preciso? Preciso de determinada determinação. Determinada determinação. O que é essa determinada determinação que vai dizer Santa Teresa d'Ávila? Uma resolução firme, uma resolução definitiva. Entendeu? Tá passando mal, Larissa? Tá com dor? Eita, Nádia. Então vamos encerrar então. Acho que já tá bom. Quanto tempo deu isso, Marcos? Nossa. Por isso que a Larissa está passando mal, cara. Não dá, né? Gente, então vamos lutar pela nossa salvação, lutar pela vida eterna. Deus abençoe vocês. Viva a Maria Imaculada. Vocês ligam para nós aí.